Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa história visceral, daquelas que falam sobre poder, paranoia e lealdade. Vamos acompanhar a rota de colisão entre um herói que se tornou fugitivo e um rei totalmente desesperado. É um caminho que termina em tragédia e que revela muito sobre a fragilidade da liderança. Pois é, essa é a grande questão, né? Como é que o maior herói de uma nação, o famoso matador de gigantes, genro do rei, de repente se torna um alvo? Davi está fugindo para salvar a própria pele, caçado pelo mesmíssimo rei que ele um dia serviu. Vamos fundo nessa perseguição para entender como ela deu início a uma cadeia de eventos terríveis. A nossa história começa num lugar bem improvável, a escuridão da caverna de Adulão. É lá que Davi, o fugitivo, se esconde. Mas olha, ele não fica sozinho por muito tempo. Logo, essa caverna acaba virando um ponto de encontro, atraindo um tipo bem específico de gente. E não estamos falando de pouca gente, não. De repente, Davi se vê na liderança de uns 400 homens. 400! Esse número já diz muita coisa. Mostra que o descontentamento no reino de Saul era grande, era geral. É um sintoma claro de um governo que está falhando com seu povo. E quem era essa galera? Não era a elite do exército, de jeito nenhum. Eram os marginalizados da sociedade. Sabe, aqueles que estavam endividados, angustiados ou simplesmente de saco cheio de tudo. Para essa gente, Davi não era só um fugitivo. Ele era uma esperança. Ele acaba se tornando o líder dos esquecidos. Agora, vamos virar a câmera e olhar para o rei Saul. A gente não encontra ele no conforto do trono. Ele está em Gibeá, sentado debaixo de uma árvore. E olha só o detalhe, ele está segurando uma lança. Isso não é um cetro de justiça, é uma arma. É a imagem perfeita de um rei consumido pela paranoia que governa pela ameaça, não pela autoridade. O fascinante aqui são as palavras do próprio Saul. Ele não está só acusando, ele está tentando manipular, plantar a sementinha da dúvida. Ele basicamente pergunta para os seus servos: aquele cara lá, o filho de Jessé, pode dar a vocês as terras e os cargos que eu posso? É uma tentativa desesperada de comprar a lealdade, ao mesmo tempo em que ele acusa todo mundo de conspiração. E aqui fica claro o abismo entre o que o Saul enxerga e a realidade. Na cabeça dele, tem uma mega conspiração acontecendo. Mas na prática, o que se vê é um silêncio tenso, um silêncio de medo. Os servos dele sabem que Davi é leal, mas quem teria a coragem de contradizer o rei naquele estado de fúria? Ninguém. E é nesse silêncio que a tragédia encontra o lugar perfeito para crescer. Numa corte paralisada pelo medo, só precisa de uma voz para colocar fogo em tudo. E essa voz é a de Doeg, o Edomita. Um oficial que, em vez de medo, vê na paranoia do rei uma chance de ouro para ganhar uns pontos. Doeg conta que viu Davi e Nob com o sacerdote Aimeleque. Ele descreve a ajuda que Davi recebeu, comida, a famosa espada de Golias e até conselho de Deus. O que foi, na verdade, um ato de hospitalidade e dever religioso do sacerdote Aimeleque, acaba sendo distorcido por Doeg como um ato de pura traição ao rei. Quando confrontado, Aimeleque não se encolhe. Com uma coragem impressionante, ele responde com lógica. Ele lembra Saul da lealdade impecável de Davi, que era seu próprio genro, honrado na sua casa. Aimeleque se defende, diz que é inocente, que nem sabia que existia um problema entre os dois. É uma defesa da verdade, na cara da tirania. Mas a verdade e a lógica não adiantam nada para um rei cego de raiva. A defesa de Aimeleque não acalma o Saul. Pelo contrário, só o deixa mais furioso. O que acontece em seguida é o clímax horrível dessa história. Um ato de violência tão absurdo que marca o ponto em que o reinado de Saul não tem mais volta. E então, o impensável. Saul dá uma ordem que quebra todas as regras, uma ordem chocante, sacrílega. Ele manda sua própria guarda matar os sacerdotes ungidos de Deus. Uma violação de qualquer lei, divina ou humana. E aí, acontece um momento de desafio inacreditável. Os próprios guardas de Saul, seus homens mais leais, se recusam. Eles simplesmente se negam a levantar a mão contra os sacerdotes do Senhor. Isso é algo gigantesco. É um ato de desobediência que mostra que, mesmo sob a ameaça da fúria de um tirano, existe um limite moral que eles não estavam dispostos a cruzar. Vamos analisar essa sequência de eventos. Primeiro, a ordem ilegal de Saul. Segundo, a recusa corajosa dos guardas. Mas a atrocidade só precisa de uma pessoa disposta a obedecer. E Saul se vira para quem? Para o homem que começou tudo, o informante, Doeg. E Doeg
Ele obedece, sem nem pensar duas vezes. O resultado é um massacre de proporções terríveis. Sozinho, Doeg executa 85 homens. 85 sacerdotes, todos usando suas vestes sagradas, a estola de linho que os identificava como homens de Deus, um número que só reforça a escala brutal dessa atrocidade. Mas a fúria de Saul não parou por aí. Não bastava matar os sacerdotes. Ele ordenou a aniquilação total de Nob, a cidade deles. Homens, mulheres, crianças, bebês, até os animais foram mortos. Foi uma tentativa de apagar completamente qualquer vestígio de Ahimelech e da sua família. No meio dessa destruição toda, uma pequena esperança sobrevive. Abiatar, o filho de Ahimelech, consegue escapar. É ele quem leva a notícia terrível para Davi, que agora vai ter que encarar as consequências das suas próprias atitudes. A reação de Davi é imediata e diz tudo sobre o caráter dele. Ele não busca desculpas, não culpa Saul, não culpa Doeg, ele assume a responsabilidade total. Ele reconhece que a sua presença em Nob colocou os sacerdotes em perigo. Fui eu que causei a morte, ele disse. É uma dolorosa aceitação da verdade. E aqui, nessa comparação, o contraste entre os dois líderes fica gritante. De um lado, Saul, que governa pelo medo, bota a culpa nos outros e destrói o que é sagrado. Do outro, Davi, mesmo sendo um fugitivo, inspira lealdade, assume a responsabilidade e, como a gente vai ver, oferece proteção, oferece um santuário. Em vez de se afastar de Abiatar, que era a lembrança viva do seu erro, Davi o acolhe. Ele oferece refúgio e uma promessa: fica comigo, não tenha medo. Comigo você vai estar seguro. O homem que não tinha casa se torna o porto seguro de outro. Isso já dá uma pista do tipo de rei que Davi seria. Um rei definido pela responsabilidade e pela proteção. E essa história toda nos deixa com uma pergunta muito forte e que nunca sai de moda. A trajetória de Saul é um alerta trágico sobre como a paranoia e o medo de perder o poder podem transformar um líder em um monstro. Um monstro que acaba destruindo exatamente aquilo que deveria proteger. Isso nos força a pensar sobre a verdadeira natureza da liderança e o preço terrível da tirania.